Bem-vindos ao nosso podcast Multiplica e nós estamos falando sobre como desenvolver o hábito da felicidade. Temos abordado uma série de hábitos que vão nos ajudar, inclusive no nosso outono da vida, a sermos pessoas mais felizes. Dentre esses hábitos estão, por exemplo, aprender a nos desprender do passado e viver o presente. Aprender a falar positivamente, em vez de nos tornarmos pessoas amargas e pessoas negativas. Cultivar boas amizades, esse é um grande segredo, né, para nós não terminarmos os nossos dias de forma solitária, sozinhos. E uma outra coisa que é muito importante também é jamais aposentar os nossos dons. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escrevendo no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 12 e 13, ele diz: eu não estou querendo dizer que eu já consegui tudo o que eu quero ou que já fiquei perfeito, mas eu continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso que eu fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para aquilo que está na minha frente. E se você percebe que Paulo era uma pessoa que vivia com propósito. Paulo, ele viveu todos os seus dias sem aposentar os dons, sem aposentar os seus talentos, correndo atrás do seu chamado, inclusive da sua vocação. Interessante que você vê que, você percebe isso nas Escrituras, que homens e mulheres que viveram vidas realizadas com propósito, são homens que jamais aposentaram os seus dons ou os seus talentos. Por exemplo, Noé, ele começou a construir a arca quando ele tinha 500 anos de idade. Abraão foi chamado por Deus para iniciar uma caminhada, uma peregrinação e com aquilo também uma nova nação, a nação dos judeus, quando ele tinha 75 anos de idade. Moisés foi chamado por Deus aos 80 anos de idade para descer para o Egito e libertar o povo daquela escravidão de mais de 400 anos. Josué foi chamado por Deus aos 80 anos de idade para atravessar o Rio Jordão com toda a nação dos judeus, mais de 2 milhões de judeus, para conquistarem a terra prometida. E Caleb, aos 85 anos de idade, ele chegou para o líder, para Josué, e disse: olha, eu quero aquela terra, né, que faz parte da minha herança. E ele foi lutar com aquela idade de 85 anos. A vida não é uma corrida simples e curta. A vida é uma maratona. Então, às vezes, você pode até achar que está difícil, né? Você pensa em parar, você pensa em desistir, você pensa em deixar aquela corrida, mas nós temos que entender que o melhor está sempre no final, quando nós cruzamos a linha de chegada e nós recebemos então a medalha. A Bíblia diz, na realidade, ali em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, ser fiel até a morte. Jesus falando para aqueles cristãos no primeiro século, na cidade de Esmina, ali na Turquia. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Então não desanime, né? O desanimado, ele deixa de ser eficaz, ele deixa de ser frutífero e produtivo. É interessante que o desânimo é algo muito contagiante. Então, aqui, Paulo ele deixa para nós em Filipenses, capítulo 3, essa ideia: olha, vamos prosseguir, nós temos um alvo a alcançar, então eu não vou parar. E Paulo foi um exemplo de alguém que jamais aposentou os seus dons. Então, talvez você esteja pensando aí: puxa, para que eu sirvo? Eu não tenho nenhum talento, né? E você esteja pensando em desistir, em jogar a toalha no canto do ringue, sair da briga. Não, não. Deus te deu um propósito. A sua vida tem um propósito, tá certo? A definição da sua vida deveria estar baseada em 2 grandes eventos históricos. O primeiro, que é o evento da cruz, que nos trouxe a vida abundante, a vida eterna, uma esperança de vivermos uma vida realizada neste mundo. E depois, o segundo grande evento histórico é o túmulo. O túmulo está vazio. O que isso significa? Significa que nós vivemos uma vida com propósito, com os nossos olhos, não baseado no aqui e agora apenas, não somente naquilo que nós vemos, mas naquilo que nós não vemos, a Bíblia diz, naquilo que é eterno. Então, nunca
aposente os seus dons. Continue a sua caminhada, viva com propósito, viva com ânimo, viva com o seu chamado ardendo no seu coração, porque foi para isso que nós fomos chamados. Talvez seja assim, difícil alguns momentos na nossa vida, mas o cristão, ele sabe que ele não vai pendurar a chuteira e dizer, não, agora eu terminei, porque ele sabe que o fim é sempre melhor do que o começo. Nós temos falado nesse podcast sobre como desenvolver o hábito da felicidade. E isso é muito importante para que, quando nós chegarmos no nosso outono, o outono da nossa vida, que é a estação dos ventos, que trazem mudanças, nós temos que entender que esses ventos, mesmo sendo desafiadores, eles nos ajudam a fortalecer as raízes da nossa vida. Assim como os ventos fortalecem as raízes das árvores, os ventos de mudanças, os desafios que nós temos que enfrentar, vão nos ajudar a sermos pessoas mais fortes e mais felizes. Se você tem alguma pergunta sobre como desenvolver o hábito da felicidade, sobre algumas dessas coisas que nós abordamos, desses assuntos falados no nosso podcast, entre em contato comigo, entre em contato com o Multiplica e nós estaremos prontos para dar o retorno para você, te dar o feedback. E na próxima semana nós continuaremos com outras mensagens que vão servir para ajudar você a fortalecer a sua fé, para que você viva uma vida mais forte, uma vida mais feliz. Um abraço para você.